Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui em casa estamos bem. E hoje vou dar mais uma dica para vocês. Como é que faz para ter uma samambaia linda, cheia, bem saudável em pouco tempo? Bom, para começar, samambaias não gostam de vento e nem de sol. Então você precisa procurar um lugar que esteja bem iluminado, que nem aqui, seja arejado, mas que não tenha o sol direto e nem vento. Outra coisa, você sempre precisa retirar, fazer a limpeza. Plantas são plantas, né? Umas folhas secam para as novas sair. Então você sempre tem que ficar fazendo essa limpeza das folhas velhas. Elas vão amarelando e não crescem mais. Então remova isso. Outra coisa que eu faço, retiro todas as raízes aéreas. Sempre que começa a sair raízes aéreas assim, eu retiro. Agora no verão eu borrifo água nas folhas para manter a hidratação. E uma coisa importantíssima, mantenha o substrato sempre úmido, mas não encharcado. Aí ela vai estar sempre hidratada, não vai ressecar e vai, claro, sempre crescer e soltar brotação nova. Outra coisa, adubar. Tem que adubar uma vez por mês. Seja adubo solúvel em água, que é o que eu mais uso, ou adubo que você coloca na borda do vaso. No meu caso, o vaso está cheio, então não tenho como colocar na borda sem queimar as folhas. Aí então eu uso direto na água. Eu sempre uso Vita Gold, que é uma vitamina para pássaros, mas que funciona super bem nas plantas, 10 gotas para cada litro de água. Eu não tenho mais porque o meu acabou. Ou então eu uso um NPK para orquídeas crescimento. Uso para todas. Ou é rosa, o produto, ou é azul. Aí você dissolve uma colher de café em 1 litro de água e molha todas elas. Isso uma vez por mês eu faço. Então, uma coisa importantíssima é manter sempre limpa, sempre manter as folhas novas. Essas, já que estão envelhecendo, eu vou cortar todas fora. E procure cortar o mais perto da terra possível. Eu não tenho tesoura, a minha tesoura de poda estragou, então vai uma tesourinha normal mesmo. O que importa é eu fazer a poda. Com que frequência tenho que fazer essa poda? Sempre que você vê que tem folhas secas e que as raízes aéreas estão aparecendo. Não deixe a planta bater as pontas na parede. Seca. Seca e a folha não cresce mais. Aí a folha só vai envelhecer. Samambaias gostam de ficar um pouco mais distante da parede para ficarem lindas desse jeito. A minha não tem mais nenhuma folha de quando eu comprei ela. Todas essas folhas que vocês estão vendo já é a terceira geração, digamos assim. Porque ela vai envelhecendo, eu vou cortando e as folhas novas vão nascendo. Já fiz a troca de vaso, isso também é importante. Quando você vê que ela tá super cheia, você tem que colocar ela num vaso maior, porque senão as raízes não vão ter mais espaço para crescer. Não tenha medo de podar, não tenha pena de podar. Ela precisa dessa poda para que essas folhas venham saudáveis e automaticamente estimule o crescimento de novas. Por que eu tiro essas raízes aéreas? Porque ela também, de uma certa forma, tira a força da planta. Ela exige energia também da planta. E essas raízes aéreas, quando elas são plantadas em vaso, não têm utilidade nenhuma. Agora, quando elas estão na natureza, aí sim elas têm uma função. E encontre o lugar certo para sua planta, independente de ser samambaia ou qualquer outra planta.
Elas escolhem aonde ficar. Não é você, eu quero que essa planta fique aqui. Se ela não gostar do lugar, ela não vai se desenvolver. Então, você precisa encontrar o ambiente certo para sua planta, independente da espécie. É claro que plantas de sol pleno você não vai trazer para dentro de casa, porque automaticamente elas não vão se desenvolver. Sempre que você for comprar uma planta, observe o ambiente em que você vai deixar ela, para daí você comprar, que senão você vai ter frustração, porque você vai querer que a planta se desenvolva, e isso não vai acontecer porque ela vai estar no ambiente errado. E plantas exigem dedicação. Se você não se dedica, se você não cuida, elas não vão te retribuir de uma forma bela que nem as minhas. Tem que se dedicar, tem que cuidar. É um ser vivo e você tem que cuidar para que ela se mantenha viva e saudável, né? Essas são as minhas dicas, as minhas formas de cuidar das minhas plantas. Existem várias dicas, mas essas são as minhas. E eu já tenho alguns anos de experiência com plantas, porque a minha casa sempre foi cheia de plantas. E a partir do momento em que eu entendi como é que cuida delas, eu só acertei, não perdi mais nenhuma planta. Tirei todas as folhas secas e que estava com a ponta já secando, o meio da folha secando, ou então aqui, ó, perto do vaso começa a ficar ralo assim. Aí são folhas velhas. Não tenha medo de tirar. Tire o máximo que tiver de folhas velhas. Mas o meu vaso vai ficar feio com poucas folhas. Tire e você vai ver o resultado. Tire todas as raízes aéreas. E agora eu vou limpar esse chão e vamos para a próxima etapa, que é adubar a planta. Outra dica. Quando você for podar a samambaia e você for alérgico, use uma máscara, porque ela solta todo esse pozinho aqui, ó. Todo esse pó aqui que parece terra é das folhas da samambaia. Isso aqui são esporos, é isso que se multiplica na natureza. O vento leva e a umidade faz com que esses esporos virem pequenas mudas e vai multiplicar as samambaias. Então, dá uma coceira no nariz, sim. Se você é alérgico, então use máscara. Pronto, fez a poda da samambaia, vamos adubar ela. Esse meu regador aqui tem 2 litros de água. Eu vou usar esse produto aqui, ó, Forte Orquídeas 30-10-10. Eu sempre uso em todas as minhas plantas. Uma adubação foliar ou regada, né? No caso, eu vou regar. Então, é 30-10-10 crescimento. Lembra que tem que olhar que é crescimento para você poder usar em todas as plantas, porque tem o produto feito para floração. Aí não vai funcionar no caso das samambaias, das folhagens no modo geral, que é o que eu uso. Então, aqui, como tem 2 litros de água aqui, eu vou usar uma meia colher de sopa, ó, esse tanto. Aí vou colocar aqui dentro e vou mexer bem para dissolver, porque é um produto meio arenoso. Se você não dissolve bem, vai ficar acumulado no fundo. Aí é só misturar bem e regar a planta. Uma vez por mês eu faço isso. E aplico em todas as plantas, sem exceção. Todas elas. Outra coisa, procure colocar a tua samambaia num lugar em que você possa regar ela sem precisar tirar. Por quê? Porque assim você evita bater as pontinhas e isso acontece de queimar, né? Ela simplesmente queima essa ponta, seca e ela não cresce mais. Aí ela vai só envelhecer. Então procure pendurar a samambaia num lugar onde você possa regar, que se cair água no chão é só secar.
Quanto de água? Ó, lembra que eu falei? Deixa a água passar, porque o substrato da samambaia tem que ser algo bem drenável, que as raízes respirem. Não plante samambaia em vaso de barro. Vaso de barro absorve muita água e a planta vai estar sempre seca. Procure plantar em vasos de plástico, porque assim mantém um pouco mais da umidade. Vasos de xaxim também, mas o xaxim hoje em dia já nem é mais comercializado. Vasos de fibra de coco. Para mim não deu certo. Eu testei e as plantas não se desenvolveram. Então, eu indico você plantar num vaso de plástico comum. Pronto. Tá pingando ali, eu já tinha colocado um balde embaixo. Então, deixa que pingue à vontade. Agora eu vou regar essa outra aqui. Essa é aquela mais comum que todo mundo tem, que tem em qualquer lugar, que é a samambaia americana, né? De metro. Então, essa é bem comum. Agora eu vou regar minha samambaia holandesa. Essa já é uma outra espécie. Também coloquei um balde embaixo e vou colocar água à vontade. Essa aqui eu tô tendo um problema. Como ela fica girando, então tá batendo as pontinhas. Então, como o vaso tá girando ali, ela tá batendo as pontinhas na parede e eu percebi que tem algumas que estão secando. Eu vou ter que movimentar esse vaso um pouquinho mais para cá, para que isso não aconteça. Então, é desse jeito que eu cuido das minhas samambaias, que estão sempre lindas, maravilhosas, como vocês podem ver. Adubação certa, luminosidade, zero vento, zero sol. Então, os inimigos da samambaia são sol direto e vento. Não adianta, elas não vão se adaptar. Até podem, mas elas não crescem e as pontinhas secam, por causa que vai secar o ar e a movimentação que o vento faz com que as pontas batam e acabem secando, porque isso aqui é bem delicado, né? Bem sensível. Então, se bater com frequência, vai acabar secando. De quanto em quanto tempo adubo? Uma vez por mês eu faço nas minhas. É melhor ser menos do que pecar por mais e acabar perdendo a planta. Porque sim, se você aduba demais, você corre o risco de perder ela. Água. O substrato sempre é úmido, mas nunca encharcado. Plante num substrato bem drenável, que você coloca a água e ela já sai. Esse é o substrato perfeito. Mude tua planta de vaso para que ela tenha mais espaço para crescer. Não use vaso de barro, porque seca muito rápido. Eu não gostei de plantar em vaso de fibra de coco. As que eu plantei, eu perdi. Então, plante num vaso simples, desse mesmo de plástico. A umidade se mantém com mais frequência, porque a falta de umidade na planta seca totalmente. Procure deixar ela no espaço onde você não precise tirar para fazer esse processo de molhar, né? Se cair água, coloque um balde embaixo. Ou então, quando você for regar, peça ajuda de alguém para segurar um balde embaixo para não molhar o que você tiver embaixo da sua planta. Procure não deixar ela muito próxima da parede para não bater as folhas, que nem está acontecendo com uma folha ali. Até eu vou guiar a folha para o outro lado para ver se ela cresce, mas a pontinha já secou, que eu estou vendo. Quantas espécies tem? Várias, muitas. Eu tenho 4. Tenho a americana, a inglesa, aí tem uma havaiana e tem os chifres de veado. Chifres de veado também são da mesma família das samambaias. Tem alguma que aguente sol? Sim, tem a samambaia espada. Ela se adapta bem ao sol, a meia sombra ou plena sombra. Aonde encontra? Eu acho que é uma espécie um pouco mais difícil de encontrar. Essa se adapta ao sol. As demais são plantas de sombra. Pode ver que quando você vai numa floresta que tem samambaia, elas sempre ficam embaixo das árvores, em lugar onde é sombreado e tem umidade. Com essas dicas, você vai ter samambaias lindas e maravilhosas. Não é você que escolhe o lugar que ela quer ficar, é ela que escolhe. Depois que você descobrir o lugar que a tua samambaia gostou e está se desenvolvendo, perfeito. Posso colocar samambaia na cozinha? Pode, desde que não tenha muito vapor de gordura e vapor quente. Senão, ela não vai se desenvolver também. Então, espero que eu tenha aí tirado as dúvidas de quem tem a respeito de como é que eu cuido das samambaias para elas ficarem lindas assim. Que vocês procurem
descobrir o melhor lugar que ela vai gostar e faço esses pequenos cuidados com as regas, com o sol, com adubação e com o tipo de substrato. Cuidando disso, você vai ter samambaias lindas. E não esqueça de fazer a limpeza delas, que é a poda das folhas secas e das raízes aéreas que eu tiro sempre. Então, aqui pertinho das minhas verdinhas, eu me despeço de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até amanhã no nosso próximo vídeo.